18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. Gente, é muito fácil de você interagir com a gente, enviando uma mensagem de texto pra gente. Sabe onde, Karime? Vamos lá no YouTube? Na nossa live do YouTube. Só colocar lá 18 horas News no buscar e já vai ter acesso às nossas imagens, enquanto a gente faz o programa em tempo real, né, Karime? E você pode participar do programa também em tempo real, mandando a sua mensagem pra gente. Fala do que você tá pensando a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa e também sugestão de assunto, não é, Kennedson? Exato. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 7 minutos. Vamos conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está acompanhando o movimento do trânsito na cidade de Manaus. Boa noite, André. Então, o Som Manaus, né, o festival que acontece agora, na semana que vem, vai oferecer pulseira e passagem de ônibus. Explica pra gente esse assunto. É isso mesmo, Karime. Boa noite pra você, pro Kennedson, pra todos que nos acompanham. Quem vai curtir aí o Som Manaus passo a passo desse ano e que vai curtir também, vai de ônibus, já pode ficar de olho, porque hoje, quinta-feira, começaram as vendas de 3.000 cartões promocionais por apenas R$30. Esse é um cartão Passa Fácil, o Som Manaus, que dá direito a 6 passagens de ônibus e uma pulseira para um dos dias do festival. Então, as 1.000 primeiras pessoas ainda ganham um leque personalizado. Então, para conseguir, é só entrar no Telegram e procurar ali na barra de pesquisa pelo perfil da @Cindy_Cinetran_bot e fazer o cadastro e também escolher a data da pulseira. É permitido apenas um CPF por cartão. Essas pulseiras, elas podem ser retiradas de 31 de agosto até o dia 3 de setembro no Shopping Via Norte. O grande festival também vai ter uma operação especial que vai reforçar o transporte coletivo para facilitar a chegada e a saída do público. André, agora a gente atualiza a situação do trânsito. Por favor, antes de atualizar, repete o endereço lá do Instagram. Vamos lá, você entra no aplicativo do Telegram. No aplicativo do Telegram, na barra de pesquisa, você pesquisa por Cindy, que é com Y no final, Cindy, SINDY, _Cinetran_bot, que é BOT. Fez a pesquisa, faz o cadastro, escolhe a data para tirar a pulseira e lembrando mais uma vez que é permitido um CPF aí por cartão e vai ter todos esses benefícios, mas corre aí porque só tem 3.000, na verdade, 3.000. Agora a gente atualiza a situação do trânsito aqui pela zona leste da capital amazonense, Avenida Altasmirim, nas proximidades da Rua Penetração 2, já começa a apresentar um trânsito mais carregado e concorrido, isso com muitos veículos na via, mas até o momento não há obstáculo ou ocorrências comprometendo o tráfego. O movimento ele é mais intenso e porque ele reflete aí no horário agora de pico. Então, mesmo com esse grande volume de veículos, o fluxo segue dentro do esperado para esse horário. Karime, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E a partir de agora, você, motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista, já pode mandar aquele seu WhatsApp aqui para Rádio Mix Manaus, o DDD 92-99312-1007 e já responda aquela pergunta que é muito fácil, né, Karime? Olha aí, facinho, gente. Vamos lá. Porque você merece ser o ganhador da promoção. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. É fácil, né? É fácil e capricha, né, Kennedson? Como ele fala, Kennedson diz, não se empolga. 30 segundos, gente. 30 segundos. E um áudio de boa qualidade, tá? A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem os áudios enviados a partir de agora, no programa de hoje, ok? Se você mandou ontem, semana passada e não venceu, não desanima, manda hoje um novo áudio aí. Você pode ter a sorte, quem sabe? Exato. E se você não ganhar hoje, né, Karime, o que acontece? Pronto. O nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas.
Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Um professor particular foi atacado com 9 golpes de faca por um aluno de 14 anos durante uma aula de reforço em Manaus. A agressão foi registrada por câmeras de segurança. Segundo a família, o professor segue internado fora de perigo. O caso chama a atenção para um problema que cresce em todo o Brasil: a violência contra os educadores. Eu sou Nathalie Moraes e te conto os detalhes desse caso no 18 horas dessa quinta-feira. A estiagem volta a preocupar no interior do Amazonas. Eu, Vanessa Lima, falo sobre a situação de emergência decretada pelo município de São Paulo de Olivença, por causa da forte redução do nível do Rio Solimões. O empresário foi sequestrado na noite dessa quarta-feira quando saía de um restaurante em Manaus. Ele foi resgatado do cativeiro na manhã dessa quinta-feira. E eu, André Meirelles, explico sobre o caso. Segundo a polícia, o empresário caminhava em direção ao próprio carro quando foi abordado por criminosos armados e encapuzados. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Uma agressão dentro de sala de aula chocou a cidade de Manaus. Um professor particular de 23 anos levou inúmeras facadas de um aluno de 14 anos durante a aula. O caso aconteceu no início da noite dessa quarta-feira, numa aula de reforço no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. As imagens chocantes chamaram a atenção e gerou, claro, revolta nas redes sociais, não é, Kennedy? Com certeza, até mesmo pelo fato como tudo aconteceu. As imagens, elas mostram, né? As imagens de câmera de segurança, elas mostram esse momento do ataque. O professor Vinícius Siqueira Figueiredo estava em frente à lousa quando o adolescente o ataca por trás, gente, com vários golpes de faca. Mesmo depois de estar no chão, o adolescente ainda continua o ataque. Depois o professor consegue se levantar e foge das agressões. Ele foi atingido com pelo menos 9 golpes de faca, inclusive na região próxima ao pescoço. O professor foi socorrido e, segundo a família, está fora de perigo, mas permanece internado. E essas imagens são realmente impressionantes, viralizaram hoje nas redes sociais, porque mesmo, como você falou, mesmo já estando no chão, o adolescente continua esfaqueando o professor. Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, o caso é investigado como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Agora, a família do professor, Karime, disse que o Vinícius, ele ficou muito abalado após esse ataque. É até normal de pensarmos claro, isso, né? De entendemos esse fato e com certeza ele está com medo de ser morto nesse momento, segundo a família. A família também informou que busca medidas legais para poder responsabilizar o adolescente autor desse ataque. Bom, o caso, né, Kennedy, estarrecedor que parou a cidade hoje aqui em Manaus, levanta um problema grave que acontece não apenas aqui só no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil: o aumento da violência contra professores. O Observatório Nacional de Violência contra Educadores da Universidade Federal Fluminense foi criado em 2023 e tem acompanhado o avanço da perseguição contra professores, uma forma de violência que se expressa em práticas como tentativas de intimidação, censura, exposição nas redes sociais e assédio jurídico. E segundo o estudo publicado em 2025, 9 em cada 10 professores já tiveram contato direto ou indireto com atos desse tipo. O questionário foi respondido por pelo menos 3 mil professores de todos os níveis e etapas da educação em todo o país. Entre os casos de contato direto, mais da metade, 58% dos educadores, relataram tentativas de intimidação. O fato, né, Kennedy, é que precisamos debater esse problema, que é grave, e levar para uma discussão mais ampla. O que está por trás de tantos episódios de violência e intolerância que ganham repercussão todos os dias? São conflitos que começam dentro de casa, sei lá, nas escolas, nas redes sociais, e em alguns casos, gente, terminam em agressões sérias, gravíssimas e acabando com a saúde emocional dos educadores. Agora, quando a situação, Karime, chega, só abrindo um parêntese, claro, quando chega no ambiente digital, a situação fica ainda mais complexa. Sim. Porque
nas redes sociais, todos querem se tornar juízes, advogados, querem condenar as pessoas antes da hora. Em muitos casos, professores já relataram terem sido acusados de forma injusta nas redes sociais. E aí, quando chega nesse ambiente digital, é possível que as consequências elas sejam dramáticas e que não tem possibilidade de voltar atrás. Fora de controle, o que acontece? Uma fake news, por exemplo, ou um caso, uma suspeita, uma acusação, chega nas redes sociais, antes dessa pessoa, antes desse educador e professor conseguir se defender, antes da justiça seguir o seu papel de julgar, de analisar todos os casos, todos os meandros, e aí essa pessoa já está exposta na internet, nas redes sociais, e já é condenada. Quer dizer, é essa violência nas redes sociais, essa violência digital, que esse educador também é vítima hoje em dia. E o que não faltam, não é, Kenneth? Já que a gente abriu o parênteses das redes sociais, são pais, são pessoas que acham que formaram em pedagogia e que são doutores em tudo quanto é assunto da parte acadêmica. São vários especialistas. São vários, só tem especialista. Agora, formar mesmo ali em pedagogia e dar, né, aula para jovens, para crianças, e dar aulas, viver essa vivência, ter essa vivência acadêmica, ninguém quer. Agora, optar é o que mais tem. Exato, Karime. E desse caso, o que muitas pessoas estão se perguntando é o que teria levado tamanha violência, tamanha brutalidade contra esse professor. E dentro de um ambiente escolar, né, Karime? Ou seja, é uma situação em que deveria ser um aprendizado, uma boa convivência, até mesmo porque não era uma sala de aula tradicional, né? Já era uma aula de reforço, ou seja... Algo mais leve, tranquilo. Pronto, teve provavelmente uma matéria, outra matéria, uma coisa mais tranquila. E, né, o professor tá ali de costas. Gente, esse rapaz, essa vítima tem 23 anos, gente. E ele é aluno também. Imagina como é que esse rapaz está. Traumático, né? Traumático. Toda a nossa solidariedade ao professor, esse rapaz de 23 anos e a família dele. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o caso, conversa agora com a gente sobre o assunto. Nathalie, enfim, o que já se sabe sobre o motivo desse ataque? Houve alguma discussão, algum desentendimento? O que a gente já sabe a respeito desse motivo? Do que levou esse adolescente a esfaquear e agredir esse professor? Muito boa noite para você, Karime, Kenneth e a todos os ouvintes do programa 18 horas. Karime, na manhã dessa quinta-feira começaram a circular aí nas redes sociais as primeiras imagens, né, mostrando a agressão sofrida pelo professor de apenas 23 anos. A gente está falando do Vinícius Siqueira Figueiredo, um professor, estudante, ele ainda é aluno universitário. Ele sempre teve boas notas, Karime, segundo a família, né? Ele sempre tá falando do professor, né? Claro. Uma pessoa que sempre lidou muito bem com os números, que sempre teve boas notas em matemática, física, química, e resolveu dar aula para complementar a sua renda, né? E aí, segundo as informações passadas pela investigação da Polícia Civil e pelos advogados que representam a família desse professor, ele foi ferido ali, né, com pelo menos 9 facadas por um aluno de apenas 14 anos, enquanto ele ministrava uma aula de reforço. Segundo a advogada da família, Karime, esse adolescente atacou o professor depois de receber uma nota baixa. Ele teria passado por uma prova, onde nessa prova ele teria tirado nota 3. Tá, e o adolescente, ou seja, a aula de reforço não foi nesse lugar que ele tirou essa nota baixa, né? Foi na escola dele normal, né? Nessa instituição de reforço, eles fazem aplicações de prova para avaliação desses alunos, né? E aí eles estavam nessa semana fazendo algumas avaliações e esse adolescente de 14 anos recebeu a nota 3. O professor Vinícius, que foi a vítima disso tudo, ele teria assumido as aulas de reforço desse aluno de 14 anos há poucos dias. Ele tinha tido pelo menos 3 aulas somente ali com aquele aluno. Ele assumiu a aula com aquele rapaz, que ele estava dando aula particular, somente direcionada para esse aluno de 14 anos, a pedido de uma colega também professora. Ela já dava
aula para esse aluno há pelo menos 2 anos, né? Ministrava aula para ele ali e percebia uma certa dificuldade nele em aprendizado. E aí ela pediu a ajuda do Vinícius. Vinícius, vamos dar uma força? E ele prontamente aceitou. Só que assim, Karime, para quem nos acompanha através das redes sociais, pode conferir ali o ataque covarde, né, praticado ali por esse adolescente. O professor estava de costas, ele estava escrevendo na lousa quando ele foi atacado aí por esse menor de apenas 14 anos. A gente conversou com o pai dessa vítima, eu tô falando aí do senhor Teorino Figueiredo, pai do professor, e ele fez uma entrevista coletiva na tarde de hoje. Ele falou, inclusive, Karime, que ele não teve coragem de assistir esse material que está circulando nas redes sociais, né? Ele falou que esse é o único filho dele e classificou esse ataque como algo injustificável. Vamos conferir aí o que disse o seu Teorino Figueiredo, pai desse professor que sofreu esse ataque. O único filho de 23 anos, ele é estudante universitário e para ganhar o seu dinheirinho, seu pouquinho de dinheirinho para sobreviver, ele dá aula de reforço particular. E isso já faz uns 2 anos. E ele tem muitos alunos individuais, como está no vídeo, embora não tenha visto, eu sei que é individual. E vocês que viram, vocês sabem que me parece que é algo animalesco, algo que não há como explicar, não há nada que possa justificar tamanha violência. E eu tô com o coração destroçado. Destroçado é meu único filho. Ele está no hospital, ele está internado. E vamos torcer para que ele se recupere. Estou aqui na delegacia porque preciso, como pai, adotar o que é preciso fazer dentro da lei, dentro do que é preciso para que esse infrator, como é chamado o menor, seja responsabilizado. 18 horas. É isso, né, Karime? A gente realmente espera que esse menor seja responsabilizado, como afirmou aí o seu Teorino Figueiredo, pai dessa vítima, esse professor que sofreu esse ataque. Inclusive, Karime, a gente também teve a oportunidade de conversar com a advogada Caroline Frota, que representa aí a família do professor. Ela, inclusive, chegou a dizer que o pai desse adolescente que atacou o Vinícius, o pai desse adolescente de 14 anos, também deve ser responsabilizado, principalmente pelo crime de omissão de socorro. Quando ele chegou lá nessa instituição, nessa escola de reforço para buscar o filho de apenas 14 anos, ele reprovou a atitude do filho, mas não prestou socorro à vítima. Ele viu o professor ali ensanguentado depois de receber 9 facadas e não fez nada, não chamou o SAMU, não chamou a ambulância, não chamou... Pegou o filho e foi embora. Pegou o filho e saíram ali daquele local. Inclusive, a advogada falou até da dificuldade que eles tiveram, Karime, para registrar o boletim de ocorrência. A gente está falando aí de um caso, né, de tentativa de homicídio, onde foram praticadas pelo menos 9 facadas e a advogada, a Caroline Frota, falou um pouco mais sobre essa situação. Vamos conferir. Quem socorreu o Vinícius foi o médico, o doutor Emi. E ele nos relatou que o pai foi buscar o filho e disse a palavra: você fez besteira, você fez merda. E olhou o Vinícius ensanguentado, não prestou serviço, não prestou socorro em nenhum momento ao Vinícius. E quem prestou o socorro, chamou o SAMU, foi esse médico dentista que ouviu os gritos, que ouviu todo o cenário ali do crime, né? 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da advogada da família, a Caroline Frota. Só corrigindo, Kennedy, segundo as investigações da Polícia Civil, esse adolescente de 14 anos, que inclusive se apresentou na tarde dessa quinta-feira na Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais, ele está sendo investigado, né, como ato infracional análogo ao crime de tentativa aí de homicídio. Karime, a gente está falando desse caso que aconteceu aqui na nossa capital, Manaus, na noite dessa quarta-feira, mas infelizmente, né, essa situação de violência praticada dentro da sala de aula já invadiu o Brasil todo e o mundo. A Universidade Federal aqui do Amazonas realizou uma pesquisa ouvindo ali, né, diversos
diversos professores de níveis de diversos ensinos e identificou que para muitos deles a violência física, psicológica, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de aprendizagem, vem gerando cada vez mais um adoecimento ocupacional. E em casos extremos, muitos professores, profissionais da educação têm até mesmo abandonado as suas carreiras. Muitos profissionais da educação relatam que têm dificuldades a abordar alguns assuntos dentro da sala de aula. E essa dificuldade, Karime, não é somente com os adolescentes e com as crianças. Eles também enfrentam ali dificuldades e lidam até mesmo com ofensas por parte de pais e responsáveis, né? Cada vez mais a gente vem vivendo numa sociedade onde muitos pais tentam jogar para a escola, para os profissionais de educação, um papel que no caso é básico, nosso. né? É um básico de você tem que aprender em casa limites. Você em casa aprende. Por favor, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Essas são situações, esses são valores que a gente aprende em casa. Respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, gente, isso não existe mais. Isso você aprende em casa, isso é berço de educação. Aprender também a escutar não, aprender a ser frustrado. A criança tem que conviver com frustração, porque senão ela não cresce um adulto emocionalmente coerente. Então, essa falha na educação dessas crianças por parte desses pais que não querem ter esse tipo de trabalho em educar e joga, sim, para a escola, para o ambiente escolar, até esse básico. A gente vê aluno que não sabe, que não tem educação de pedir com licença, que não falam obrigada. É falta de educação básica. E isso é muito aterrorizante, porque quando acontece uma situação como essa, geralmente os pais também acham que o aluno está certo, que o filho é um alecrim dourado. Nesse caso especificamente, né, as investigações mostram que nesse caso eles vão investigar ainda. Exato, né? Mas as informações iniciais é de que esse aluno teria tirado uma nota baixa, o que teria motivado aí esse ataque. Inclusive, Karime, nessa pesquisa realizada pela Universidade Federal do Amazonas, mostrou que pelo menos 65% dos entrevistados que trabalham ali no ambiente de educação já sofreram algum tipo de educação dentro de algum tipo de violência dentro da sala de aula ou ali mesmo dentro do ambiente escolar. Mas é um desafio muito grande. Como lidar com as emoções de crianças e adolescentes, onde no mundo a gente vê cada vez mais a violência aí, né, crescendo. A gente conversou, Karime, com a psicóloga Tainá Viana. Ela falou um pouco mais com a gente, com a nossa equipe sobre esse assunto. Vamos conferir. Uma reação extremamente agressiva diante de um conflito pode estar relacionada à dificuldade do adolescente em lidar com frustração, impulsividade, raiva e emoções intensas. Entretanto, um episódio de violência por si só não permite concluir que exista um transtorno ou problema psicológico específico. É necessário uma avaliação profissional, cuidadosa e individualizada com o adolescente. Alguns sinais de alerta podem incluir mudanças bruscas de comportamento, isolamento, irritabilidade frequente, dificuldade persistente em controlar impulsos, conflitos recorrentes, queda no rendimento escolar e alterações importantes na forma de se relacionar. Nesse contexto, família e escola têm papel fundamental na observação, no acolhimento e na comunicação. Mais do que punir, é importante estabelecer limites claros. 18 horas. Karime Kennedy e ouvintes do programa 18 horas, aí como a gente ouviu na fala da psicóloga Tainá Viana, é muito importante estabelecer limites quando a gente fala de crianças e adolescentes. Estipular regras, fazer ali aquele quadro, né, sim, mostrando para as crianças o que pode, o que não pode. Essa palavra limites, ela é tão importante que eu já fiz várias matérias no Rio de Janeiro, no estado do Rio, com instituições que trabalham com reabilitação de jovens viciados em algum tipo de drogas, de entorpecentes. Então existem lá as fazendas e que trabalham com jovens
com essa dependência. Reabilitação, né? Em reabilitação, exatamente. E o que eu ouvi em comum em todas as psicólogas, em todas as pessoas que trabalham com esses jovens, é que esses jovens precisam de um limite. E a entrada deles para esse tipo de situação de uso de entorpecentes é um pedido de socorro. Me dê um limite. E essa é a fala, limites. Essa é a palavra que esse adolescente, que essa criança tem que ter em casa. Esse pai, esse responsável precisa impor esse limite. Gente, essa é a raiz, pelo menos nas instituições onde eu já fiz entrevista, onde eu já fiz matérias. E é um consenso entre 3 instituições que eu fiz essa matéria. Eles falam exatamente isso. É o jovem pedindo socorro por um limite que ninguém dá em casa. Exato. E principalmente também eu acho que vale a gente colocar entre parênteses também a questão do resultado de uma ação tão violenta quanto essa. Hoje no Brasil a gente sabe que o crime ele é análogo a um crime de tentativa de homicídio, mas em muitos casos, como já até houve tentativas aqui mesmo na nossa capital, de querer matar vários outros alunos, e vale até o recado para os pais, os responsáveis, para também, gente, supervisionar as bolsas. Sim. Antes de sair de casa. O que o meu filho tá levando pra escola? Mas será que tá levando canivete? Será que tá levando arma? Né? Cara, isso, por mais que seja um negócio, por mais que seja um negócio assim absurdo de se imaginar, mas ainda assim, todo cuidado, né? É pouco, ainda é pouco, né? Os estudiosos acreditam, Kennedy, que o mundo está passando por uma epidemia de violência dentro das escolas. Eu peguei aqui alguns dados da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico no Mundo. Eles fizeram um estudo com mais de 280 mil professores de 55 países. E o Brasil, infelizmente, lidera um ranking de violência contra os profissionais de educação. E entre as regiões mais atingidas estão as regiões norte e centro-oeste do Brasil. Então, assim, é uma situação que a gente precisa discutir cada vez mais. Precisamos impor limites aos nossos filhos, às nossas crianças, né? A gente não pode achar que tudo está perdido, entregar tudo na mão desses profissionais de educação, de professores, dizer, resolva, não. Porque a gente precisa colocar exatamente. Limites. É um caso de intervenção familiar. Se a coisa não está indo bem ali no início, começa a haver uma atitude mais agressiva, é a família que tem que ser tratada. Há algo errado com esse núcleo. Então, é um trabalho de todos, como você falou, é família e escola. É um trabalho de formiguinha, a gente pode dizer assim, né, Karime? Inclusive, quem falou um pouco mais pra gente sobre esse trabalho, como identificar, foi a psicóloga Marcilene Abreu. Também é importante manter um diálogo e oferecer o apoio psicológico quando necessário. É importante também ensinar que sentir raiva é normal e perfeitamente aceitável, mas a violência não é uma forma aceitável de expressar essa emoção e que toda ação ela gera uma consequência. A fase da adolescência é uma fase muito vulnerável emocionalmente. É fundamental oferecer acolhimento, compreender o contexto e garantir uma avaliação e um acompanhamento especializado e, acima de tudo, sem julgamentos precipitados. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da Marcilene Abreu, psicóloga. Só para encerrar, inclusive, eu queria agradecer a participação dessas profissionais, né? Hoje é dia da psicóloga e parabenizo aí todos os psicólogos, em nome da Marcilene Abreu, né? Psicóloga que participou aqui da nossa reportagem de hoje e também da Tainá Viana, psicóloga. Essenciais, muitíssimo obrigada pela participação e é claro que a gente puxou esse caso extremo que aconteceu hoje em Manaus para falar sobre esse caso mais amplo, que é uma realidade cruel no Brasil inteiro, que a gente precisa debater, precisamos ver alternativas para que seja solucionado da melhor forma possível. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. E a gente continua ainda falando de violência, Karime, infelizmente porque a situação aqui no Amazonas não está nada boa. O empresário foi sequestrado na noite desta quarta-feira, quando saía de um restaurante aqui na nossa cidade. Pois é, Kennedy, ele foi resgatado do cativeiro na manhã dessa quinta-feira, tá? Segundo a polícia, o empresário caminhava em direção ao próprio veículo quando foi abordado por criminosos armados e encapuzados. E quem traz os detalhes dessa história pra gente é o repórter André Meirelles.
Olá, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, pro ouvinte. É isso, o empresário, o Erivelto da Frota Magalhães, ele foi resgatado pela Polícia Civil do Amazonas na manhã dessa quinta-feira, depois de ter sido sequestrado na noite da última quarta-feira aqui em Manaus, como vocês já falaram. Ele foi encontrado por volta de 9h15 em um cativeiro que fica localizado em uma área de mata próximo ali à primeira etapa do conjunto Viver Melhor, aqui na Zona Norte. Segundo a polícia, o sequestro aconteceu por volta de 8h50 da noite, depois que o empresário deixou um restaurante ali no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul. Ele caminhava em direção ao próprio veículo quando foi abordado pelos criminosos que estavam armados e encapuzados. A vítima foi rendida e colocada à força em um carro utilizado pelo grupo. Depois de ter tomado conhecimento do caso, as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros iniciaram as buscas. O resgate foi realizado por agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, a CORE, e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Agora, esse caso ele é investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. A polícia segue em busca dos envolvidos no crime. Até o momento não há informações sobre prisões. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Atenção, atenção. Você já mandou o seu áudio aqui pra gente de 30 segundos? Ainda não? Vamos lá, gente. DDD 9299311007. E responde aquela pergunta maneirinha, facinho, facinho. Por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Agora manda com aquela criatividade, viu, para o seu áudio ser escolhido. Você já sabe que é sempre de segunda a sexta-feira aqui no programa 18 horas. Um motorista por aplicativo de carro ou de moto ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max da Atem. Participe a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento nas ruas da cidade. André, boa noite, André. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Previsão do tempo. Gente, no 18 horas, mais um dia de calor dominante aqui em Manaus. E a previsão para a noite de hoje aponta céu carregado de nuvens, mas sem chance de chuva significativa, mantendo o clima abafado e quente. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 28 de agosto, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta também promete um dia de calor intenso. O dia começa abafado, segue com sol e muitas nuvens e termina com uma noite nublada e quente, também sem previsão de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 28 e máxima de 36 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 42% a 74%. Hoje, quando eu vi o clima, eu lembrei de você, que você falou que podia dar uma chovida, podia virar chuva. O clima ia ficar nublado, né? Exato. Poderia ali ter umas chuvinhas isoladas, mas também nada significativo. Refrescou mesmo. Vanessa segue com a gente, porque mais um município decretou situação de emergência já por causa da seca dos rios. É São Paulo de Olivença. E como é que está a situação por lá? Então, Karime, na terça-feira, dia 25, o Rio Solimões chegou a 3,17 metros, com uma redução que varia entre 8 até 20 centímetros por dia. E com os rios baixando, o transporte fluvial fica cada vez mais difícil, o que acaba comprometendo também o deslocamento de moradores, o transporte de alimentos e insumos, além de atividades como a agricultura e a criação de animais. E essa situação já afeta 87 comunidades rurais. Por isso, o município de São Paulo de Olivença decretou situação de emergência por 180 dias. E esse decreto permite que a prefeitura adote medidas emergenciais e agilize ações para atender as comunidades mais afetadas. E existe uma preocupação ainda maior: a possibilidade de o Solimões continuar descendo e se aproximar de marcas extremas, como em 2024.
no mês de agosto, que também foi o menor nível já registrado do município. E esse cenário também serve de alerta para outras regiões do estado. Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil do Amazonas, São Paulo de Olivença, até o momento, é o único dos 62 municípios amazonenses com situação de emergência reconhecido pelo órgão. Outros 14 municípios estão em estado de alerta e 10 em estado de atenção, Karine. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Trânsito. Vamos lá, vamos conversar com o repórter André Meirelles. Boa noite mais uma vez, André. Como é que está a volta para casa? Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Muito boa noite mais uma vez, Karine, Kennedson, a todos que nos acompanham. Vamos agora à situação do trânsito ainda pela zona leste da capital amazonense. Ali para quem segue pela Avenida Cosme Ferreira, no sentido centro, ali no sentido Bola do Coroado, vai encontrar dificuldades para trafegar logo quem está já no acesso para ir exatamente para a Bola do Coroado. Tem muitos veículos pela via nesse local e o que acaba deixando ali o trânsito mais comprometido e dificultando para quem quer a passagem ali para Efigênio Salles ou André Araújo. No sentido de volta para casa, no sentido bairro, tem muitos veículos também pela via. É importante redobrar a atenção pelo local. Karine, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Agora, Karine, em época de desconfiança com fake news, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma ferramenta capaz de identificar conteúdos gerados por inteligência artificial que reproduzem a imagem de uma pessoa. Pois é, uma ferramenta foi feita em parceria com o Google e pretende ampliar o rastreamento de materiais produzidos ou modificados por inteligência artificial, como explica o repórter André Meirelles. A ferramenta se chama Detecção por Semelhanças e está disponível para usuários maiores de 18 anos. Ela permite identificar conteúdos sintéticos, os chamados deepfakes, que utilizam indevidamente a identidade de candidatos durante o período eleitoral. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, destacou que a iniciativa representa um esforço conjunto para preservar direitos fundamentais no ambiente digital e fortalecer a confiança no processo eleitoral. Ela amplia significativamente a identificação de conteúdos potencialmente danosos à imagem e à honra no ambiente eleitoral. No processo eleitoral, proteger a identidade significa também preservar a autenticidade do debate público e a liberdade de escolha do eleitor. O presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, lembrou que a empresa mantém colaboração com a Justiça Eleitoral desde 2014 e que ferramentas como essa ajudam a proteger pessoas contra o uso indevido da tecnologia para difamar ou enganar o eleitor. Para ele, proteger a identidade no ambiente digital também significa preservar a autenticidade do debate público e a liberdade de escolha do eleitor. Temos um processo que ele tem uma quantidade de candidatos, partidos muito grande e merece a nossa contribuição para que isso possa ocorrer e transcorrer da melhor forma possível. Onde todo mundo pode estar empoderado para entender que ele tem o direito de se expressar, mas tem que respeitar determinadas regras, faz parte diária do nosso processo educacional interno e junto aos nossos parceiros. Para usar a ferramenta, o candidato precisa ter uma conta no YouTube e acessar o YouTube Studio. Depois disso, a plataforma faz varreduras nos conteúdos publicados e avisa o usuário caso encontre vídeos que reproduzam sua imagem. Se houver uso indevido, o candidato pode pedir a remoção, que vai ser analisada conforme as políticas de privacidade do YouTube. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos ao bloco de política do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Vamos falar de pesquisa. A pesquisa Direto ao Ponto mostra o senador Omar Aziz numericamente à frente da disputa pelo cargo de governador do estado do Amazonas, com 26% das intenções de voto. Nathalie, traz mais números pra gente. Mais uma vez, boa noite, Karine, Kennedson e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Omar aparece aí com 26%
das intenções de voto contra 23% de Roberto Cidade. Como a margem de erro nessa pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, tecnicamente eles estariam ali empatados, Karime Leão. Já a professora Maria do Carmo ocupa a terceira posição com pelo menos 19% das intenções de voto, também tecnicamente empatada com Cidade, né, que é Edson Paes. E aí, na terceira posição, a gente vê Davi Almeida com 17%, que completa ali os 4 principais candidatos pela pesquisa direto ao ponto. Só para reforçar, Karime, essa é uma pesquisa que traz um retrato de como o eleitor está pensando se as eleições fossem agora, no próximo domingo, né, no dia 30 de agosto. Essa pesquisa também trouxe ali Cabo Daciolo, registrando 4% das intenções de votos para o governo do Amazonas. Israel Munduruku e Gilberto Vasconcelos apareceram com 1% das intenções de votos cada. Brancos e nulos somaram 5%. Agora, Karime, eu queria chamar a atenção que esse levantamento é a terceira pesquisa, né, sobre a corrida para o governo do Amazonas, divulgada só essa semana. E em todas elas, Omar Aziz, né, aparece ali na primeira posição. Elas apresentam, inclusive, uma diferença importante sobre esse tamanho, sobre essa vantagem aí do Omar Aziz. Na Quest, por exemplo, que foi a pesquisa que a gente trouxe nessa quarta-feira, ele aparecia com 26%, né, de intenções de voto, 8 pontos à frente do Roberto Cidade, que está tentando aí a reeleição. Na Quest, o Roberto Cidade chegou a marcar 18%. A Maria do Carmo, 16% e o Davi Almeida, 15%. Já na pesquisa Real Time Big Data, também divulgada na última terça-feira, o Omar alcançou 34%. Ele abriu aí pelo menos 12%, né? 12 pontos na intenção de voto em cima do Cidade, que registrou 22%. Já na pesquisa direto ao ponto, divulgada hoje, o Cidade, né? Ele chegou aí a 26 pontos, né? E tecnicamente ali empatado com o Omar com 20... Peraí, errei. Não, ao contrário. O Omar Roberto tem Cidade 26 e o Roberto Cidade com 23. Exato. Tecnicamente empatados. Então, assim, a gente vê uma diferença muito grande entre essas últimas pesquisas. Volto a dizer, né? A pesquisa é um retrato de momento, né? Cada uma delas adota ali uma metodologia e esse eu tentei trazer um recorte mais ou menos de como a população tem pensado essa semana. Agora, vale a pena a gente também monitorar, Nathalie Moraes, em relação ao histórico das intenções de voto para o governo do estado do Amazonas. A gente estava falando a respeito sobre a liderança de Omar Aziz. No princípio, quando não havia todos os demais candidatos, a gente tem aqui diferentes, né, daquela época, Cabo Daciolo, Israel Munduruku, Gilberto Vasconcelos, e quando não havia esses outros candidatos a mais nessa lista, Omar Aziz, ele destacava de uma liderança muito grande dos demais concorrentes. E agora a gente consegue verificar um equilíbrio. Ainda existe uma certa vantagem, mas a vantagem não está tão grande assim como estava em outros momentos. Por exemplo, em março desse ano, a pesquisa direto ao ponto indicou que Omar Aziz está com 35%. Em junho, ele caiu para 28%. Naquela mesma ocasião, tínhamos a Maria do Carmo com 19%. Lá em março também, quando começou ali a pesquisa direto ao ponto, tínhamos Maria do Carmo com 30% e Davi Almeida com 24%. E aí, de lá para cá, o que aconteceu com esses outros candidatos? Maria do Carmo, que começou com 30%, caiu para 19%, e Davi Almeida, que tinha 24%, finalizou com 17%. O fato é que com esses novos concorrentes, tende a esses números começarem a ficar um pouco mais equilibrados e, ao que tudo indica, temos aí um número de possível segundo turno já, Karime. Dificilmente nós não vamos ter um segundo turno para o governo do estado do Amazonas, não é, Kenneth? O fato Exato. É que o senador Omar Aziz, desde o início, né, de que se falava em candidatura, ele dispara ele já como está há 2 anos nessa pré-campanha. E ele, né, já está há 2 anos também como preferido na intenção de votos, né, desde que começaram as pesquisas. Kenneth, essa mesma pesquisa também avaliou a gestão do prefeito de Manaus, Renato Júnior. 9% dos entrevistados consideram a administração ótima, outros 20% consideram boa e apenas 6% avaliam como ruim. Conta mais sobre esses números. Karime Leão, esses
esses números representam um sinal bastante positivo em relação à gestão municipal à frente da Prefeitura Municipal de Manaus, que é de Renato Junho. Ele que foi empossado como prefeito de Manaus em março desse ano, então temos um período curto de avaliação onde a população já conseguiu, através das suas decisões, demonstrar que sim, demonstra positividades em relação à gestão de Renato Junho. Nós temos um valor regular de 43%, que representa essa maior fatia desse gráfico. Temos também o item condição boa em relação à gestão de Manaus, como 20% e ótima com 9%. Muitos especialistas consideram que esse item em relação a regular, essa taxa regular de 43%, que representa a maioria dos votos, ainda sejam possíveis pessoas que ainda podem ser convencidas em relação à gestão, tanto positivamente como também negativamente, mas o fato é que nós estamos avaliando a gestão agora desde o período de março deste ano, e ao longo desse período Renato Junho precisou se readequar, imprimir a sua própria personalidade à frente da Prefeitura Municipal de Manaus. Nós temos acompanhado diversas entregas em diversos pontos da nossa capital amazonense, programas sociais, investimentos em infraestrutura, e o fato é que esses números demonstram positividade e que podem ainda no futuro isso daí ser considerado também uma possível eleição. O nome dele não está agora para ser votado, mas é claro que a gente já está numa eleição e é inevitável não pensar na próxima, né? Verdade, Kennedy, você tem toda a razão. Nathalie, então vamos lá. Em busca do 8º mandato como deputado estadual, o Sinésio Campos, ele foi criticado nas redes sociais depois da aprovação de um projeto de autoria dele, né, que cria a Semana da Amizade entre animais de estimação e seus tutores. Aí é aquela história, né, gente? Gente, já tem o dia do cachorro caramelo, o que é o dia da amizade entre os pets e os seus animais. Karime, nem mesmo, né, a secretária da Assembleia Legislativa, eu tô falando aí da deputada Alessandra Campelo, conseguiu acreditar que aquele projeto tinha passado. Tava lendo aquele projeto. Na hora, ali quando ela estava, né, ali na mesa diretora da Assembleia, no meio daquela sessão, quando ela foi anunciar, ela não aguentou. Mas esse projeto, né, criado aí pelo deputado Sinésio Campos, estabelece aí a comemoração que seja realizada anualmente na primeira semana de dezembro. A gente tem uma semana inteira dedicada à amizade entre os seres humanos e os seus pets. Inclusive, eu separei o trechinho aí em que a deputada Alessandra Campelo faz esse anúncio. Vamos conferir. 2025, de autoria do deputado Sinésio Campos, que institui a Semana da Amizade entre animais de estimação e seus tutores. Obrigado. Com pareceres favoráveis da CCJ. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, quem conseguiu nos acompanhar pelas redes sociais, dá para observar que a deputada tenta segurar ali a desconforto, risada, né? Ela realmente ficou desconfortável. Inclusive, você tá dirigindo, tá no carro agora, quando chegar em casa, parou, pega o celular no @18 News, a gente já compartilhou esse material e por lá, Kennedy, receberam, né, uma enxurrada de críticas. Tiveram internautas, eleitores dizendo que ficam indignados, né, que o Amazonas precisa de pautas mais eficientes e cada vez mais a gente vem vendo projetos como esse serem aprovados. Gente, temos assuntos muito mais urgentes, com certeza. Kennedy, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas manteve adjunto Afonso na disputa pela reeleição à Assembleia Legislativa. Conta pra gente os detalhes. Exato, foi rejeitado esse pedido de impugnação à candidatura do deputado estadual adjunto Afonso, que ele é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Esse pedido ele foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral. O Ministério Público ele havia entrado com essa ação, apontando ali uma condenação por doação eleitoral em excesso, julgado ali em período de março do ano passado, o que levou ao pagamento de uma multa de mais de R$16 mil. E aí, nessa última quarta-feira, os membros do Tribunal Regional Eleitoral, eles decidiram de forma unânime, gente, por unanimidade, em julgar improcedente esse pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, deferido ali um
registro de candidatura de Adjunto Afonso, ou seja, ele permanece ainda com o nome disponível para poder concorrer a essas eleições desse ano. E Karime, gostaria de voltar a nossa pesquisa direto ao ponto para a gente poder falar sobre os números em relação à presidência da República, porque o Amazonas, ele tem ali os seus pontos que às vezes muita gente considera, não, o Amazonas tem mais tendência à direita, mais tendência à esquerda. Enfim, temos aqui o resultado da pesquisa para a presidência da República. Na pesquisa espontânea, temos Lula liderando com 36% das intenções de voto, 10% a mais do que o segundo colocado, que é o Flávio Bolsonaro, que fica com 26% das intenções de voto nessa pesquisa espontânea, que é quando você não dá os nomes de quem serão os candidatos. Quem também já começou a aparecer aqui no Amazonas foi o Renan Santos, que representa apenas 1%, e também Pablo Marçal nessa pesquisa espontânea. Só que na pesquisa estimulada, quando tem todos os nomes dos candidatos, o Lula permanece ainda liderando com 46% das intenções de voto, permanece ainda com uma folga um pouco maior em relação a Flávio Bolsonaro, que fica com 34% das intenções de voto. E aqui eu gostaria de citar os demais candidatos, né, gente? Porque já apareceu também na lista o Pablo Marçal com 4% das intenções de voto, ele que nem aparecia agora já despontou com 4%, Renan Santos 2%, Samara 2%, não conheço a Samara, a Clarice Barão também, ela ficou com 1%, Ronaldo Caiado 1% e Augusto Cury 1%. E os demais candidatos, eles ficaram com 0% nessa pesquisa de intenção de voto. Já em relação à questão de aprovação do governo Lula, temos o regular com 20%, a taxa de índice de bom e ótimo fica na casa de 21%. Totalizando tudo, temos mais de 60%, que são números favoráveis à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que agora desponta nessa liderança aqui no estado do Amazonas. Diferente que a gente pensava, né? Só para informar, a candidata é Samara Martins da Silva Feitosa, é uma cirurgiã dentista, ativista e política brasileira, afiliada ao partido Unidade Popular. Ela tem 38 anos. Agora em Manaus, 6h56. 18 horas. 6 pessoas foram presas hoje em Manaus, suspeitas de integrar uma célula do Comando Vermelho no estado do Amazonas, que monitorava embarcações das forças de segurança para facilitar o transporte de drogas aqui em Manaus. Segundo a polícia, eles usavam um aplicativo de mensagens para poder acompanhar a movimentação das embarcações das polícias civil e militar em áreas da região metropolitana de Manaus para poder repassar essas informações a traficantes e facilitar o transporte das drogas. O repórter André Meirelles tem mais detalhes pra gente. Muito boa noite, André. Muito boa noite, Karime e Kennedson, a todos que nos acompanham. É isso, a investigação da Polícia Civil do Amazonas descobriu essa estrutura montada para monitorar, principalmente durante a noite, as embarcações das forças de segurança, como vocês falaram. Os integrantes da célula do Comando Vermelho trabalhavam em sistema de escala e recebiam cerca de R$100 por plantão. Segundo o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, o grupo observava a movimentação das polícias civil e militar e repassava as informações em tempo real para traficantes. Para fazer o monitoramento, o grupo utilizava câmeras instaladas com vista para o Rio Negro, na região do Educandos, na zona sul de Manaus. As informações também eram compartilhadas por meio de um grupo de mensagens chamado Visão Noturna, que deu nome à operação deflagrada nesta quinta-feira. Quando uma embarcação policial era identificada, os traficantes eles recebiam um alerta e podiam mudar a rota para tentar escapar das abordagens. Os investigadores apontam que o monitoramento alcançava a orla de Manaus, o furo de Paracaúba e áreas de Iranduba e Manacapuru na região metropolitana. O grupo também é suspeito de dar apoio logístico ao transporte de grandes carregamentos de drogas que saíam da região de fronteira com destino à capital amazonense. A investigação começou depois da apreensão de cerca de 4,5 toneladas de drogas que foram encontradas em uma balsa em fevereiro desse ano na região de Iranduba. E a partir dessa apreensão, a polícia chegou à célula e identificou que os integrantes recebiam ordens de lideranças do Comando Vermelho, muitas delas fora do estado.
Durante a Operação Visão Noturna, 6 suspeitos foram presos e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A ação teve o apoio de equipes especializadas da Polícia Civil e Militar. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes e também esclarecer toda a estrutura usada para monitorar as forças de segurança e também apoiar o tráfico de drogas dos rios do Amazonas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos ao vencedor de hoje da notícia completa do 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. É Augusto Garcia, parabéns! Vamos escutar o áudio que ele mandou. Boa noite, Mix. Eu mereço ganhar esses 40 litros, pois estou todo dia aqui na luta, aqui no motorista de aplicativo. E eu sou fiel à rádio, todo dia às 18 horas estou aqui. Estou ouvindo vocês neste momento e aqui no trânsito maravilhoso, aquele maravilhoso entre aspas, hein? Mandei Mix para ajudar aí nesse faturamento aqui do aplicativo aqui, que a gasolina tá cara demais. Obrigado, Mix. Obrigada, parabéns, Augusto. Nossa, que legal. Muito obrigada pela sua companhia, por você participar. Boa noite, você escuta a gente? Boa noite, escuto sim, Karine. E aí, como é que você está se sentindo sendo vencedor de hoje, conversando com a gente aqui do 18 horas? Nossa, euforia 1000%, viu? Três semanas de tentando já e hoje finalmente, a minha felicidade, eu fui contemplada aí. Muito obrigado. Que massa, Augusto. Agora conta pra gente um pouquinho da tua história como motorista por aplicativos, há quanto tempo você tá nessa área e também já manda pra gente a parte do programa que você mais gosta. Eu estou há 8 anos como motorista de aplicativo aí nessa luta aqui diária aqui. E essa gasolina nossa vai melhorar muito aqui o faturamento, viu? Show de bola. E a parte que eu mais gosto do programa é o tempo, o trânsito e também o editorial. Olha aí, meu pai. Tem a opinião pessoal ali de vocês, ali do jornalista, né? Eu ouço o programa até o final. Show de bola, que bacana. Maravilha, que bacana. Muito obrigada pela sua audiência qualificada. Agora, manda aí um recado pros seus amigos, tipo assim, participa, vale a pena. Não desista, eu sou exemplo claro disso. 3 semanas aqui já mandando áudio direto aqui. E você pode ser o próximo, fazer a promoção até o final do ano. Olha aí, rapaz, já fez o merchan pra gente. Augusto, muitíssimo obrigada pela sua participação e principalmente pela sua audiência, estando com a gente. Eu que agradeço. Poxa, sucesso, tudo de bom pra você. Obrigado, boa noite. Motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, boa noite, André. Avenida André Araújo, o trânsito está mais intenso no sentido bairro, com maior movimento de veículos nesse horário. Já no sentido centro, o fluxo está mais tranquilo, sem grandes retenções. Agora, pela Avenida Humberto Calderaro, o trânsito segue sem alterações, com fluxo dentro da normalidade. Boa noite. Agora seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os candidatos à presidência da República deveriam dedicar maior atenção em suas propostas a medidas de prevenção à violência infantil no Brasil. Foi o que cobrou o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. A entidade defende respostas mais bem adaptadas às vulnerabilidades de diferentes grupos de crianças e adolescentes. Segundo o fundo, as principais candidaturas têm propostas contra a violência, mas a maioria promete políticas de resposta e não de prevenção. A entidade diz que o Brasil avançou em áreas sociais, mas em relação à violência, a situação segue sendo grave. O Unicef diz que para proteger crianças e adolescentes é fundamental agir antes que a violência aconteça, via educação e oportunidades. No ano passado, 2.079 crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta aqui no Brasil, o equivalente a 6 vítimas por dia. Em 2025, foram mais de 38 mil casos de maus-tratos de menores no ambiente doméstico e ainda 61 mil estupros ou estupros de vulnerável cometidos por autores conhecidos das vítimas.
Essas questões são indispensáveis para os eleitores saberem quais candidatos realmente podem oferecer soluções. E soluções sérias e factíveis para o futuro do Brasil. 18 horas. Um beijo, boa noite, Kenneth Paz. Muito boa noite para você, Karime Leão, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da 100.7 FM, aquele boa noite pro Mauro Queiroz 30, ele que acompanhou a gente na live lá do YouTube, gente. Então, muito boa noite para você, Mauro, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.